Fazendo um vídeo teste, né? Que começa no escuro. Um vídeo teste sobre. Falando um pouco sobre porque, o que eu tô fazendo com esses vídeos, né? Bom, a gente escuta falar muito assim de consciência desperta, né? Né? Estar acordado, né? Sexto sentido, enfim, né? Tem várias coisas que, tipo assim, por exemplo, uma das maiores questões da vida, né? Que muitos, ou melhor, poucos, né? Questionam, por que estão vivos? O que é a vida, né? Então essas questões eu tenho assim desde minha infância, desde criança. Então quando você é uma pessoa assim que tem uma ideia, uma consciência um pouco melhor ou consegue ver certas coisas diferentes ou perguntar, questionar coisas que a grande maioria ao seu redor não questiona, não é fácil continuar vivo, né? Você às vezes é julgado, né? Você é tido como alguém que é maluco, distraído, ou tem problema mental, enfim. É difícil falar sobre isso, né? Porque uma coisa é você compreender uma coisa, compreender alguma coisa, né? Compreender coisas que ninguém ao teu redor compreende. Aí como tu pode falar de uma coisa que é algo para alguém se ninguém compreende? É complicado, né? Como é que eu vou te falar uma coisa que você não entende? Você não compreende. Essa é uma das grandes coisas, assim, uma das grandes dificuldades minhas de sobreviver, né? Se manter vivo, assim, de ter, como se diria assim, ter vontade de viver. Como ter vontade de viver se a maioria das pessoas ao teu redor não compreende o que eu compreendo? Entende? É bem complicado. E o interessante é que eu ouço várias pessoas de várias ideologias, de vários níveis, e basicamente eu compreendo todos. Isso até assim, eu até fico assim, meio assim, como pode isso? Vamos é um exemplo. Eu compreendo aquele cara que é cético, né? Que é ateu, né? Que não crê em nada, só crê naquilo que existe, no material, no físico, né? Aquele bem. E até naquele fanático, né? Religioso. Compreendo tanto um como o outro. Como também compreendo aquele que é um sábio, que é um mestre, né? Que é pessoa, um cara que tem a cabeça, mente bem aberta, que tem muita sabedoria. Como também compreendo aquele que é totalmente burro, imbecil, que não só tá aí no mundo para fazer peso na terra, né? Então eu fico assim, mas então por que eu compreendo praticamente quase todos eles? Não importa que grau, que nível, de que ideologia seja, mas então por que parece que ninguém consegue compreender o que eu compreendo? Estranho isso, né? Que estranho. Complicado isso. E uma das grandes dificuldades minha, né, é essa de eu me expressar, de eu falar. Pode ser falta de leitura? Pode ser sim, falta de leitura, que eu não gosto muito de ler.
eu até leio, mas eu leio aquilo que eu gosto de ler. Se eu começar a ler alguma coisa que está muito complicada, muito assim, cheio de coisas que, palavras técnicas ou até mesmo, depende o que eu leio, que eu vejo que tem vamos dizer assim, ideias próprias, enfim, que eu não simpatizei, não sintonizei, eu não consigo continuar lendo. Talvez e a minha falta de achar palavras ou até exemplos, eu tenho dificuldade às vezes até de buscar exemplos, né? Dar um exemplo do que eu quero expressar, eu quero falar. Não sei, porque se eu penso demais, ou acontece muitas ideias aqui dentro, ou porque eu compreendo demais. Mas que coisa, eu não consigo explicar o que eu quero explicar. Tem vezes que às vezes alguém fala uma coisa, ou acontece, ou vejo alguma coisa, ou eu não sei, assim, eu compreendo uma muita coisa, mas muitas coisas assim, parece como se eu compreendesse o todo, assim, muita coisa, ao mesmo tempo, em um instante só. E é onde eu tenho dificuldade de como vou explicar isso para as pessoas, para muitas pessoas, muita gente que tem que se falar dos detalhes. Como eu vou detalhar uma coisa que eu teria que, vamos dizer assim, escrever um livro, né? Ou dizer 1000 palavras, ou 1 milhão de palavras para explicar aquilo que eu entendi no instante, num segundo, menos de um segundo. Como explicar isso em 1 milhão de palavras? Para que alguém entenda, ou que muitos entendam. É doido isso. E, bom, então meu objetivo de fazer esses vídeos assim é isso, eu desenvolver essa minha fala, né, que eu tenho dificuldade em falar, não só de achar as palavras certas para falar, como também dificuldade até de pronunciar as palavras, né, que às vezes parece que não saem, ou às vezes eu penso que falei de um jeito e saiu de outro. Por exemplo, a palavra lindo ou linda. Esses dias, ainda há pouco fiz um áudio para uma mulher, chamando ela de linda. E quando eu ouvi o áudio, parece que eu escutei lindo. Estranho isso, né? Eu falei linda, mas eu ouvindo minha própria voz, parece que saiu lindo. Como pode isso? Como pode eu ouvir uma palavra dentro no meu ouvido aqui, né? Eu ouvi tal palavra e quando eu vou ouvir a gravação do que eu falei, a palavra saiu diferente do que eu ouvi. Como pode isso? O que tá de errado? O que tem de errado? O que acontece? Bom, vamos ver como é que saiu esse vídeo. Esse também é um vídeo mais assim de teste para ver como é gravar assim no escuro e essa hora de madrugada.